Bom dia, meus irmãos, amigos. Eu quero deixar uma palavra para vocês nessa manhã, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15, que diz: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse texto é parte da conversa, já a parte final da conversa de Jesus com Nicodemos, aquele doutor da lei que foi procurar Jesus de noite para perguntá-lo sobre o que fazer para herdar o reino de Deus. E depois de falar para ele sobre o novo nascimento, que ele precisava nascer de novo, e que quem não nascesse de novo, quem não nascesse da água e do Espírito, não poderia herdar o reino de Deus, Jesus vai concluindo esta conversa, e aí nessa conclusão ele vai citar algo extremamente importante e interessante nesse texto, porque ele aponta para a cruz. E ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse momento, ele está falando para Nicodemos que ele será levantado no madeiro, será crucificado. E isso para que se cumpra a palavra de Deus na vida dele e para que todos aqueles que se voltassem para ele, e não para ele homem forte, homem poderoso, mas para aqueles que voltassem para ele como crucificado, como o Cristo, o enviado de Deus. Esses que se voltassem para ele não provaria da condenação, não pereceriam. E é muito interessante, queridos, que ele cita a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto quando saíram do Egito em direção às terras de Canaã. Já chegando nas terras de Canaã, o texto de Números capítulo 21 vai nos dizer que um cananeu chamado Arade, ele vai brigar com os filhos de Israel. O texto nos diz que Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra eles e levou alguns deles por prisioneiro. Esse homem prendeu alguns dos filhos de Israel. E aí o povo de Israel vai orar ao Senhor e vai fazer um voto ao Senhor. E ele vai pedir ao Senhor que, se o Senhor os entregasse em suas mãos, que eles santificariam as cidades de Canaã ao Senhor, e que todos os despojos de guerra eles sacrificariam, fariam um culto ao Senhor. E o Senhor dá a eles a vitória, mas a gente caminha no texto e a gente vai chegar no versículo 5 e a gente vai ver que eles vão murmurar contra Moisés, dizendo que era melhor ter morrido no Egito do que morrer de fome e de sede, que eles já estavam enfastiados do maná que Deus mandara para eles todos os dias. E quando eles murmuram contra o Senhor vai enviar algumas serpentes venenosas para morder aquele povo. Deus vai mandar essa serpente venenosa para morder aquele povo. Está no versículo 6 isso. E essas serpentes, quando mordiam o povo, eles morriam envenenados. E aí eles vão a Moisés, e Moisés vai orar ao Senhor, e o Senhor vai orientar Moisés que levante uma serpente de bronze num madeiro, num poste, e todos aqueles que fossem mordidos por aquela serpente
não morreria, e olhassem para aquela serpente de bronze, não morreria. E aí aqui é muito interessante, queridos, porque quando nós pecamos contra Deus no Éden, através de Adão, a gente vai ver que a ira de Deus se acendeu, porque há uma punição para Adão, para Eva e para a serpente. Adão é expulso do jardim do Éden. E aí o homem, então, a raça humana passa a ser alvo da ira de Deus. E todos nós pereceríamos, todos nós seríamos fulminados pela ira de Deus. Mas Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nos livrar da morte. Assim como nesse texto de Números, capítulo 21, essas serpentes venenosas vieram enviadas pelo Senhor como fruto da ira de Deus contra o povo. E isso nos ensina, irmãos, que se nós não olharmos para Jesus, nós não seremos salvos das mãos iradas de Deus. Então é necessário que todo homem que quiser livrar-se da ira de Deus precisa olhar para Jesus e reconhecê-lo como Senhor de sua vida. Porque ao contrário do que muitos pensam, não é Satanás que nos aprisionou quando nós pecamos em Adão. Foi Deus que irou-se contra nós e nos deixou sem esperança. E assim nós ficamos condenados à morte eterna pela ira de Deus. Mas a ira de Deus foi suplantada pela sua própria misericórdia. A misericórdia de Deus foi maior do que a sua ira, assim como o apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele vai dizer ainda: veio, porém, a lei, versículo 20 do mesmo capítulo 5 de Romanos, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A ira de Deus foi suplantada pela sua graça. Isso nos diz que o amor de Deus por nós é infinitamente maior do que a sua ira contra o homem que peca contra ele e que o desagrada. E por isso, ele em Jesus, em Cristo, veio nos oferecer escape das suas próprias mãos iradas. Que maravilha! Deus decide abandonar a ira e trazer à tona o amor. Que lição para a nossa vida, queridos. Que nós possamos também fazer assim. Se em algum momento tivermos irados com alguma pessoa, com alguém que nos ofendeu gravemente, que possamos olhar para esse texto e entendermos que precisamos abandonar essa raiva, esse ódio, essa ira e amar aquela pessoa. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o amor de Deus maravilhoso por nós. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, e que você que ainda não olhou para Jesus, possa olhar para Jesus e entregar a sua vida a Ele, para que você possa ser livre das mãos iradas do nosso Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.